Em 1977, quando inaugurou a Rádio Cidade do Rio, a gente não tinha satélite, então o programa do Julinho não chegava no Rio, não tinha como conhecer. Mas quando eu cheguei, eu fui para São Paulo em 1979, no início, para assumir a Rede Transamérica, que era toda uma máquina, era toda gravada, não tinha locução ao vivo, lógico, né? Mas o Julinho já estava na Jovem Pan e a gente, sábado à noite, só dava o Julinho. Era impressionante. Naquele quadrilátero ali entre Augusta, Europa, Paulista, os carros passavam com som altíssimo e falando do Big Apple Show, e o Julinho mandando ver as músicas, a dinâmica. E aquilo me deixou de queixo caído, porque era aquilo que eu intencionava quando eu vim dos Estados Unidos e que eu queria trazer um estilo de locução aqui para o Brasil. Eu descobri que, pelo menos, por exemplo, em São Paulo, esse tipo de locução que o Julinho faz, ele é mais aceito, porque o paulista já tem uma certa simpatia por tudo que tem nos Estados Unidos, né? O paulista parece a Park Avenue. Mas no Rio a coisa era um pouco diferente. Então a locução da Rádio Cidade do Rio era uma locução mais jocosa, mais brincalhona, não tinha compromisso com a dinâmica, com o timing da coisa, embora eu insistisse muito no timing com os locutores de lá. Mas enfim, era um tipo de locução diferente, era como WABC, que o próprio Julinho citou, a 77 lá de New York. Era esse tipo de locução que era mais a locução da Rádio Cidade, enquanto o Julinho era uma coisa bem mais dinâmica, bem mais WKTU, mais, enfim, o que a Pool veio a se tornar depois. Em 78 nós morávamos no East Side de Nova York, na 56 com a segunda, num prédio de esquina. E uma vez foi legal, porque eu estava chegando com um bolo de discos debaixo do braço, entrei no elevador e tinha esse cara, um cara pequenininho, tal, que eu nunca tinha visto. E começamos a conversar, ele puxou a conversa comigo, ele falou, poxa, você gosta de música, você trabalha com isso? Eu estava carregado. Falei, sim, eu gravo um programa para o Brasil, falando inglês com ele, meio quebrado aí. E ele falou, você conhece o Estúdio 54? Eu falei, lógico, eu conheço. Conheço o Estúdio 54. Por quê? Ele falou, não, eu tenho um passe, você gostaria de ir? Eu falei, pô, adoraria ir. Falei, então você leva esse cartãozinho lá, a próxima vez que você for, você mostra lá pro cara e você entra. Legal. E aí passaram uns dias, eu fui pra lá e mostrei o cartãozinho. Eu não me toquei na hora quem esse cara era no elevador. Eu só fui saber quem ele era quando eu entreguei na porta do Estúdio 54 o cartãozinho para ele. You're a friend of Steve Rubell? Please come in. Me trataram como rei aquela noite. Enfim, ele era o Steve Rubell, o dono do Estúdio 54, que coincidentemente morava no mesmo prédio que a gente estava morando na época. 30 anos mais tarde em Nova York, onde tudo começou aqui no prédio do Bristol, com a 56, e foi aqui que eu montei meu primeiro estúdio, morava no 33º andar, e um lugar bem gostoso, fazia muitos anos que eu não passava aqui nessa esquina. O FM no Brasil começa a tomar força e novas emissoras começam a se estabelecer no mercado. A gente inaugurou a Rádio Cidade de São Paulo com locução ao vivo, a PAN insistiu em não manter, não adotar a locução ao vivo, né? E a Rádio Cidade foi conquistando os ouvintes pelas beiradas, levou 8 meses, e a Jovem Pan dançou nessa história, e a gente era uma operação pequena contra um gigante, uma tradição de São Paulo, que era a PAN, e a gente conseguiu ficar em primeiro lugar durante 3 anos. Eu tenho certeza que se o Tutinha tivesse convidado o Julinho para dar uma resposta à altura do que a Rádio Cidade estava fazendo em São Paulo, em 1980, teria sido uma boa briga. E nesse mesmo ano, o Big Apple Show é sondado por uma das rádios que despontavam no momento. O programa já estava com grande sucesso no Brasil e a Transamérica me chamou para trabalhar. Transamérica! Eu não recusei porque era uma grande oportunidade para mim sair do AM e ir para o FM, para uma qualidade de som melhor, para um alcance, inclusive, maior em rede já para o Brasil. Atenção, emissoras da rede Transamérica. Em 5 segundos estará formada a maior rede FM da América Latina. Diretamente dos nossos estúdios em Nova York, via satélite, The Big Apple Show. Era uma
rede de rádio por fita, né? A Transamérica era coisa de fita, as fitas iam viajando pelo Brasil inteiro e o programa dele era transmitido toda sexta-feira, 11 da noite em todo o Brasil, uma coisa muito inovadora para a época. O pique, a maneira de desfalar o ritmo, né? Que foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito bacana. Além de toda a produção de vinhetas, de uma coisa rápida, a locução dele chamou muita atenção. Alô, Brasil, boa noite, ouvintes, mais uma conexão direta ao Brasil, Estados Unidos, do Big Apple Show. Welcome aboard, it's Friday night. E o programa The Big Apple Show entra na Antena 1, em 81 para 82. E na época o Arnaldo Sacomani, que era o diretor artístico da rádio, me chamou, querendo um pouco mais de audiência para a rádio dele, fez uma promoção grande comigo lá. Vários apresentadores de TV, de FM, enfim, fazem o seu trabalho e passam. Pouquíssimos fazem escola, né? Como é o caso do Julinho. Antena 1947 já está aqui preparada no ponto. Ele foi o primeiro apresentador de FM que fez a ligação da noite com a rádio, né? Quer dizer, o que tocava na noite de Nova York, na noite de São Paulo, na noite de Los Angeles, tocava também nas rádios em que ele trabalhava. O Julinho ele ia para o microfone e fazia aquele dinamismo do rádio americano que todo mundo gosta e todo mundo admira até hoje. E eu, embora não fosse locutor e não soubesse fazer, eu sabia ensinar as pessoas a fazer. Foi quando eu entrei no ar. Então eu precisava de alguma referência, porque eu não fazia locução normalmente. Eu era produtor de programa, era DJ minha vida inteira. Então, assim, todas as referências baixaram na minha cabeça. Tanto dos locutores que apresentavam os programas de rádio com quem eu trabalhava, eu imitava um pouquinho de todo mundo. Só que o formato de DJ em rádio apresentando programa que veio à minha cabeça foi do Julinho Mazei, que apresentava um programa na Antena 1, que morava em Nova York, vendia programas para o Brasil, e acabaram esses programas na Antena 1, que eu tinha ouvido na década de 80, no começo da década de 80. E o Julinho tinha um formato perfeito, e foi a linha que eu comecei a seguir naquela época. Eu não tinha base nenhuma para poder estar fazendo aquele programa, era apenas um fim de semana. Então o que me veio na cabeça foi imitar alguém. Só que na hora me baixou o Julinho Mazei. Não toque no teu rádio. São 10h41 no Rio de Janeiro e essa é a festa. E aí esse formato Julinho já estava completamente assumido, assim, né? Algumas frases, coisa de falar inglês no meio do programa, isso existia o tempo inteiro. Após 4 anos em Nova York, Julinho parte em busca de um novo desafio e um antigo sonho: trabalhar numa emissora de rádio nos Estados Unidos. That's the time. 10 minutes after 4 o'clock, time to bring you Paco's Super Mix. So sit down or whatever you're doing, just relax and listen to Paco's Super Mix. O Paco, na época, tinha uma audiência mais ou menos de uns 15 milhões de ouvintes. Época do boombox, pessoal no Subway com boombox, pessoal na Quinta Avenida com boombox, ecoava pela cidade, a WPT. O Paco Super Mix era um programa de meia hora dentro do próprio programa dele, à tarde. Então entrava das 4 às 4h30, Paco Super Mix. A oportunidade de ir para a Rádio KTU foi uma grande conquista, porque foi a oportunidade que eu tive de entrar para uma rádio americana, uma rádio de ponta, num mercado de ponta. E o Paco começou a fazer uma série de programas relacionados com DJs, de remixagem, e eu resolvi preparar uma fita. E umas mixagens que eu tinha feito, eu levei para ele. Inclusive com sons brasileiros, sons de carnaval, as coisas assim, bem diferentes do que eles estavam tocando na época. Uma mistura entre Estados Unidos e Brasil. E ele gostou muito.